chegando então pra gente falar de Atlético, vou te contar uma coisa, eu tô achando que já tá pertinho esse treinador, mas tá difícil a gente descobrir esse plano B, viu? Mas na verdade mesmo, verdade seja dita, né? Quem recebeu a proposta mesmo do Atlético, que a gente tem, né, informação e é efetiva, né, foi o Luiz Castro. Ele é o treinador que recebeu mesmo a proposta, que foi discutida, acabou não dando certo. Os motivos eu tenho certeza que serão esclarecidos, né, pelo pessoal da SAF Atlético, assim que houver, né, a confirmação do treinador, na apresentação dele, né, como é que eles chegaram a esse nome e tudo mais, mas realmente era o Luiz Castro, nunca saiu de ser o Luiz Castro e tudo mais. E também uma consulta que foi feita ao Tite, isso também é verdade, e o Tite respondeu para quem fez o contato e tudo mais, ele nem ouviu a proposta, ele falou que continuava pensando na Europa, né, nas possibilidades aí de comandar uma equipe ainda na Europa, né? Então são as duas aí, Luiz Castro e Tite. Segura o Tite aí pra mim na tela. Tão bonitinho o Tite com esse dedinho dele pra cima. Mas será que ele continua interessado em ir pra Europa, gente? Eu não sei. Mas enfim. Mas a gente tá chegando também a outros nomes aí, né? Nas nossas pesquisas e tudo mais. E me parece que o Atlético ontem a gente teve chance de conversar com o pessoal da SAF Atlético e me disseram que está muito próximo desse acerto. Aliás, o torcedor já está ficando meio bravo com essa história, né, Vinícius? O que a gente tem mais? Pois é. Odmara, a minha apuração casa com a sua, de que porque outros nomes foram ventilados, mas sim, o Atlético negociou mesmo com o Luiz Castro. E com esse nome que o Atlético está negociando, que está guardado ali. Esse aí ninguém descobriu quem é, tá? Pois agora. Mas que existe sim uma negociação em andamento. A gente está assim na cola para tentar descobrir realmente quem é esse provável treinador do Atlético. Mas não houve negociação, por exemplo, com Pedro Caixinha, que foi especulado. Isso. Não houve. Com ele não teve mesmo, tá, não gente? Teve assim. Só assim, você tá indo pro Santos, você tá indo pro Grêmio, alguma coisa assim parecida com isso. Mas não passou disso aí. Com o Gustavo Quinteiros, que está indo agora para o Grêmio, inclusive o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, ele deu uma entrevista hoje ao canal Sport TV e afirmou, não disse o nome do treinador, segundo ele, por respeito ao profissional, e ainda não queria que fosse divulgado, mas falou que já tem um pré-contrato assinado com esse treinador e que mesmo que se o Atlético fosse atrás dele, ele acredita, está muito confiante na palavra e nesse documento assinado. E nós apuramos que o Atlético também não fez proposta e não negociou com o treinador que era do Vélez Sarsfield. Então, o que a gente sabe é que o Atlético está sim negociando com outro treinador, depois do Luiz Castro, depois da tratativa não ter avançado, e que avançou e que está próximo de anunciar e que eles fizeram um combinado, sabe, Dimara? Ninguém vai vazar, vai vazar a informação. É possível. Nós estamos num país é difícil, né? Que é difícil de não vazar nada. E assim, aí eu já ouvi, né, de gente muito poderosa que não era brasileiro. Agora já tem gente que fala que é brasileiro. Eu ouvi que não era argentino. Apareceram nomes de treinadores argentinos. Então assim, é português. Não era, né? Mas parece que não andou com os portugueses, né? Imagino eu. Então, assim, é muito, muito complicado, porque esse nome realmente dessa vez não vazou, esse plano B não. Só para dizer o seguinte, eu falei agora há pouco com o Cuca, e o Cuca falou que o Atlético ainda não o procurou. Acho difícil que seja o Cuca, porque se já está próximo de assinar, só se rodou um negócio muito rápido, né? Mas o Vinícius até estava comigo, né? A hora que o Cuca me respondeu, não foi feito contato com o Cuca. E outros nomes estão sendo agora especulados, Maria, a gente está atrás até de checar na informação de um possível interesse do Atlético no treinador, um outro argentino, que é o Matias Almeida. Ele treinou no AEK, né? Da Grécia. Ele que foi campeão na temporada 22-23, campeão da Liga da Grécia e também da Taça da Grécia. Atualmente o time dele está na 4ª colocação, vem fazendo um bom trabalho. Ele é argentino,
para talvez o pessoal aí um pouco das antigas vai se lembrar dele, que ele foi volante, teve até destaque no futebol argentino como jogador, foi revelado pelo River Plate, jogou 2 Copas do Mundo, a de 98, a de 2002, disputou Olimpíadas também, e como treinador ele também começou no River Plate e teve passagem pelo futebol mexicano, pelo futebol dos Estados Unidos, e agora está no AEK da Grécia, é o nome que surgiu, e a gente está atrás, né, para saber se é esse o nome. Né? Obviamente, exato. Porque tudo a gente tenta conversar, pelo menos a gente tenta, né? Com o pessoal do Atlético para que a gente possa trazer uma situação mais definida, né? Também ouvi que não seria argentino, e aí também já apareceu argentino na história. Então, realmente esse plano B do Atlético é uma coisa difícil da gente entender qual é o processo. Agora, ô Pedro Abílio, essa demora toda, né, que tem irritado aí o torcedor atleticano, e você conversa com os atleticanos na rua, assim como eu, Vini e tudo mais, é porque ele se preocupa com uma definição do próprio elenco, né? O Atlético, a gente sabe, já mexeu aí em algumas peças, né? E tem que contratar também, né? Não é só o treinador, né? A gente fez tantos jogos do Atlético ano passado, terminou com a gente falando assim, gente, pelo amor de Deus, né? Precisa contratar, né? O Atlético não tem um projeto, né, Di? Então me convença do contrário, Atlético, nos próximos dias. Me convença do contrário, que existe um plano a ser seguido que a gente vai observar nos próximos dias algum tipo de anúncio, porque até então demora não me incomoda, pessoalmente falando, né? A demora em si não me incomoda. Não faço negociações de futebol, não sei quanto tempo dura uma negociação de futebol, ela pode durar um dia, como pode durar um mês, ou muito mais que isso. Há quanto tempo o Atlético falava no nome do Paulinho, né? Até a negociação se concretizar no início do ano passado, entre outras coisas que acontecem no mundo do futebol, em que a verdade absoluta deixa de ser absoluta e 2 dias deixa de ser absoluta um dia depois, deixa de ser até verdade 2 dias depois. Então, eu acredito no projeto, eu acredito na organização para que isso se torne um nome, depois um treinador efetivado, depois um elenco. Não tem como inverter a ordem do processo. Então acho até que nem faz sentido a busca por jogadores antes porque não que o Atlético tenha um perfil, né, de treinador. Se existe esse perfil e eu vou ser convencido do contrário nos próximos dias, aí beleza. Eu vou avaliar depois o desempenho. Mas eu acho que o Atlético ainda tá devendo em mostrar um projeto nos últimos anos. Ele, pelo menos as informações que a gente tem é que quem recebeu esse projeto e viu, né, os planos do Atlético para a próxima temporada, que ninguém de nós teve acesso, né, a gente não tem acesso a esses planos e tudo mais, apesar de saber que o Rafa Menini disse que será o mesmo investimento do ano passado. Então não é um investimento tão baixo assim. E aquele projeto que foi vazado quando o Atlético contratou o Milito. Quando o Atlético enviou para ele. Mas é esse mesmo projeto que foi apresentado por Luiz Castro? Então acredito que não, né? Um projeto com algumas atualizações ali, mudanças, porque tem mudança de orçamento e tudo, é novo ano, então algumas alterações foram feitas. Agora, Dimara, para ficar bem claro aqui, só para confirmar o que você falou, porque a gente ainda não tem informação de quem será o novo técnico do Atlético, mas diante de tantas especulações e tantas notícias que são jogadas sem muita responsabilidade, o que nós trabalhamos aqui é com apuração, checagem, então o que a gente apurou aqui, inicialmente o Atlético queria o Tite. Fez ali a sondagem, a consulta, o Tite falou, olha, eu não quero trabalhar no futebol brasileiro esse ano, estou esperando algumas propostas de fora. Se isso pode ter mudado, Dimar, aí a gente, né, pode ser que aconteça, pode ser que o Tite não tenha recebido nenhuma proposta. Ou mudou, né? Viu que no mercado não vai se abrir. Né? Sim. E aí pode, quem sabe, tomar uma conversa ou iniciar uma conversa com o Atlético, tá? Porque o Tite interessa sim o Atlético. O Tite aqui no primeiro momento descartou, falou assim, não quero treinar o brasileiro. Diante dessa negativa, o Atlético foi atrás do Luiz Castro, aí negociou, avançou na negociação, parecia que ia se concretizar. No fim da negociação, acabou que não avançou. Então, dá pra gente descartar alguns nomes, né? Alguns nomes e
confirmar que estes foram os nomes que o Atlético quis desde o início. Por exemplo, Renato Gaúcho é um nome que eles descartaram por completo, né? O do Pesolano também, apesar que pelas informações que o Atlético falou que tinha do Pesolano, dá pra gente ver que pelo menos uma consulta foi feita sim ao Pesolano. Né, pela forma como a gente foi respondido nessa questão. O Renato, eles disseram não é o Renato. Agora também se mudou, já não tô sabendo de mais nada, porque gente, essa é a mais pura verdade, não sou eu, o Vini, o Pedro, eu posso ter palpites, mas saber o que é que tá acontecendo mesmo, neste momento nós não temos informação nenhuma, realmente não vazou, o Atlético conseguiu a proeza da situação não vazar, né? O que vai acontecer nas próximas horas, a gente está mais cercado dos treinadores, que a gente sabe que eles chegaram até a conversa, que é o Tite, que foi, né, com quem eles conversaram mesmo. A gente continua conversando com o Cuca, mas o Cuca diz que não houve nenhuma tratativa com o Cuca, até porque o Atlético não descartou o Cuca. Quando perguntado sobre o Cuca, o Atlético diz o seguinte: é sempre um dos nomes lembrados por aqui. Então, né, a questão do Tite também não foi um descarte do Atlético, porque o Atlético não descartou o Tite. O Atlético falou assim, ele falou que ele está procurando uma equipe na Europa, ponto. Agora, houve sim um não, que não seria o Renato Gaúcho, eu ouvi um não. Se mudou também, também não sei. Também ouvi que o Antônio Oliveira, que é o que foi técnico do Cuiabá e do Corinthians, que ele praticamente quase todo dia estava sendo oferecido. Porque tem uma história também, gente. Quando um time está sem treinador, obviamente, né, os empresários ou procuradores ou pessoas ligadas, né, ao determinado treinador, se ele quer encaixar num clube grande, se ele quer encaixar num trabalho novo, ele procura se posicionar, né, pra diretoria. Eu tenho interesse, não tem, isso acontece, é do futebol, gente. Se tem uma vaga ali, você não vai se oferecer? Se você acha que você pode, isso é do trabalhador, né? Eu não vejo nada de errado nisso. E é essa informação que a gente tem. Que seria também um caso parecido com o do Renato Gaúcho também, que ele só se encaixaria se fosse mais uma vez em uma grande equipe, como era o Grêmio e tudo mais, mas não houve nada com o Renato Gaúcho, pelo menos não tinha acontecido. Se isso mudou de ontem para hoje, aí eu já não sei. E obviamente a gente vai ouvir todas essas explicações do pessoal da SAF do Atlético, né, Vini? Isso. Enquanto não tem o treinador, Dimara, vamos passar aqui outras informações sobre essa movimentação do Atlético no mercado e falar sobre um goleiro que está de saída pelo menos por um período, tá? É o Matheus Mendes, que foi até bastante utilizado nesta temporada devido à lesão do Everson. Ele será emprestado ao América, vai disputar a temporada de 2025 pelo Coelho. E o Matheus Mendes renovou o contrato com o Atlético por mais um ano. Antes terminaria no fim de 2026, agora vai até o fim de 2027. E como o Everson renovou com o Galo e é o titular absoluto, o Atlético e o próprio Matheus Mendes entenderam que era viável essa negociação, que seria bom para os dois, para o Matheus Mendes ganhar ainda mais experiência. Não é tão jovem assim, mas é jovem, mas não é recém promovido da base, tem 25 anos, então ele vai ter uma temporada provavelmente como titular ou como uma das primeiras opções do América, tendo mais jogos para ganhar mais bagagem, e o Atlético permanecendo com o passe dele, o contrato até o final de 2027, só que o América vai ter ali um direito, vai ter prioridade de compra ao final da temporada. Então, Matheus Mendes, que já foi emprestado de outra vez ao CSA, disputou também foi emprestado. E foi muito bem por lá, foi muito bem, fez uma Série B muito boa. Agora ele vai disputar novamente a Série B, desta vez pelo América. Não vai precisar nem mudar de endereço, né, Dimara? Vai ficar por aqui mesmo. Vai ficar por aqui mesmo. A gente não pode esquecer que tem o menino, né, também, que vem aí nessa negociação do Paulinho, e tem o Patrick também, né? São dois jogadores aí que estão
próximos de serem anunciados, ainda não foram oficialmente, até porque já fizeram exames médicos, né? O Paulinho também não foi oficializado pelo Palmeiras, né? Também acho que tem uma questão contratual aí, né? De assinar, de deixar tudo ok. Inicialmente o Atlético falou que essa questão do menino e do Patrick não interfeririam na questão do Paulinho, que era uma coisa diferente, mas a gente viu que interferia, porque quando o menino deu ok que ele aceitaria vir pro Atlético, é que a coisa andou. São bons nomes, ô Pedro Abílio? Dimara, do Patrick posso falar muito pouco, né? Eu também. É mais da base, né? Mas é novo, né? Um jogador que jogou pelo profissional do Palmeiras. E tem muita personalidade, pelo que eu consegui entender nos últimos dias. Não só pelo fato de ter sido o capitão, né? Mas pelo aspecto liderança e por ser um jogador que tem uma noção dos 2 pontos centrais do jogo de futebol, né? Ele é um jogador mais defensivo, mas ele também entende da saída de bola. Só que é um jogador em formação. Quanto ao Gabriel Menino, eu não contrataria. Acho que é uma oportunidade de mercado que o Atlético encontrou e, de repente, uma circunstância para não perder o negócio. E sabia que podia incluir aí uma grana alta e troca um jogador de ataque por 2 jogadores de meio campo, 2 jogadores que têm características mais semelhantes a que o Atlético tem no elenco do que o Atlético precisa. Então, vou precisar ter um encaixe disso em campo, porque eu gostaria que o próximo treinador do Atlético voltasse de repente a utilizar o Batalha como volante, o que tira um pouco de espaço dessas 2 peças no time profissional, né? Pelo menos em relação ao Gabriel Menino. E num primeiro momento acho que é impossível, com o valor com o qual o Atlético está negociando o Paulinho, encontrar um substituto à altura ou parecido. Não dá. E aí é uma troca pura e simplesmente financeira na minha avaliação. Acho que o mérito, ou melhor dizendo, o desempenho esportivo fica com o Palmeiras, o Atlético vai pegar o dinheiro nessa negociação, porque... eu fiquei até surpresa, vou te ser sincero, com essa negociação quase imediata do Paulinho, viu, Vini? Porque a gente sabe que o Paulinho tá vindo de uma recuperação de uma contusão que a princípio é séria, ou era séria, né? Só volta a jogar em maio, né? E assim, né? E uma negociação envolvendo tanto, não tô falando nada de recuperação aqui ou não tô falando nada disso não, mas é que normalmente o jogador que tá vindo de uma contusão séria dessa, ele normalmente não é negociado de imediato, né? Espera-se a recuperação dele e tal pra negociar. Então me parecia uma coisa tão... Não sei, mas eu achei tão rápido assim, você não achou não? Mas cara, tá... Assim, o que eu... O Palmeiras já queria antes, né? Não, queria. Que o Palmeiras certificou com o departamento médico... Essa informação. De que se essa contusão do Paulinho poderia agravar ou poderia prejudicar a volta dele, e a resposta que o Palmeiras teve é que não, que é só uma questão de tempo mesmo, né? Tem que esperar ele se recuperar, depois readquirir o ritmo, mas é um jogador também que não é pra você contar apenas pra uma temporada, né? É um jogador que pode servir o Palmeiras por muitos anos. Pode ser vendido, né? Pode ser revenda. Ainda pode ter um valor ainda internacional, né? Pode ser revendido pra Europa. Mas, gente, o Palmeiras também não é bobo, né? Aqui, ó, né? Pelas últimas negociações que a gente já viu dele falando, né? Enfim, do Palmeiras falando tudo mais. O Abel Ferreira sempre foi apaixonado pelo Paulinho. Inclusive, ele já disse uma vez que o único jogador que o Atlético tinha contratado, que ele queria, que o Atlético chegou antes, era o Paulinho. Dessa vez, conseguiu levar. Então é o seguinte, gente. Então, deixa Quando você olha esse celular aí, vem notícia quente, hein, Dimara? Não. Imagina. Mas é apuração, né? Matias Almeida é mesmo um treinador que o Atlético fez consulta, tá consultando, tá negociando, sei lá o que ele tá fazendo com o Matias. Matéria, você vai subir agora, né? Matéria daqui a pouco no tempo.com.br com mais detalhes. Então, é a nossa apuração aqui em tempo inteiro, e é por isso que a gente fica o celular pra lá e pra cá. Exatamente. Né? Então, é o caminho. Matias, então, seria o plano B do Atlético. Matias Almeida, ex-jogador do futebol argentino, né? Da seleção argentina, atualmente no... Como que ele chama? Da Grécia? AEK.
AEK. AEK da Grécia. A gente vai trazer detalhes. Ainda bem que deu tempo, hein, antes que o programa terminasse, hein? O Vinícius vai publicar e tudo mais. Então é isso. Não esqueçam aí o nome. Eu falei pra vocês que se vocês ficassem até o final, vocês teriam uma surpresinha, uma pequena surpresa, não sei ainda. A gente está na apuração, mas posso dizer que já é uma situação mais, vamos ver, mais clara. Matias Almeida, então, é um dos nomes em que o Atlético trabalha nesse momento. Se vai acertar, você fica de olho aí, tempo.com.br, no portal Tempo, e claro que você vai ter todas as informações. Eu tenho que entregar agora porque vem Guilherme Brahim, não é ele, no segunda edição? Isso. A enquete, então coloca aí a resposta da enquete para mim, por favor. A enquete do Atlético, que a gente colocou, que era a negociação do Matheus Mendes, tá? Sim, 71% concordou com o empréstimo dele pro América e não 28%, então, do pessoal que acompanhou. Mais notícias, então, fica aí de olho que a gente vai vir com mais informações sobre essa possível contratação do Matias Almeida aí, ex-jogador da seleção argentina, que pode sim, é um dos nomes que o Atlético negocia, ok?